Da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, a jurista Janaína Pascoal questionou decisão da presidência da Alesp que anulou 2 comissões parlamentares de inquérito que já estavam instaladas, uma das quais investigaria fatos relativos ao governo de Geraldo Alckmin. Janaína apontou: "Eu estranhei demais a decisão porque não consigo encontrar no regimento um dispositivo que dê guarida a essa decisão." Janaína Pascoal lembrou que a CPI foi solicitada pelo Partido dos Trabalhadores e questionou os motivos para o cancelamento. A deputada questionou: "É essa chapa estranhíssima, estapafúrdia, entre o presidenciável Lula do PT e agora o vice-presidenciável Alckmin?" Janaína apontou: "O requerimento da Dersa foi encabeçado pelo PT. Mas como o governo Alckmin está no centro da investigação e agora vai ter uma chapa Lula-Alckmin, pode não ser mais interessante." O avanço constante e crescente de medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, senhora presidente. Eu queria compartilhar aqui com os colegas uma preocupação que me invadiu a alma esse final de semana, que eu entendo que diz respeito a toda a casa, e quero já de início dizer que não estou levantando nenhum tipo de suspeita contra quem quer que seja, nem fazendo nenhum tipo de acusação, mas eu estranhei, talvez por ser o meu primeiro mandato. Os colegas que estão aqui há mais tempo talvez já tenham visto, assistido algo parecido. Todos vão lembrar, todos sabemos que na casa funcionam 5 CPIs por vez. Existem os requerimentos. Em regra, na abertura do semestre, o presidente da casa avalia os muitos requerimentos. Neste momento, o presidente verifica os requisitos formais, né, a presença dos requisitos formais, um fato definido a ser investigado, o número de assinaturas, e ele decide as CPIs a instalar. Sabemos que tem uma questão de ordem, né, nos requerimentos, aquelas filas que não cessam, funcionários, todos aqui sabem. Mas existe, na hora da instalação, além da verificação da ordem dos requerimentos, uma avaliação dos requisitos, da presença dos requisitos formais. E as CPIs são instaladas. Na última leva de CPIs, né, das 5 CPIs instaladas, nós estávamos em meio à pandemia, muito embora no primeiro momento da pandemia, que foi o mais difícil, as CPIs tenham funcionado, né, de maneira exemplar. Eu mesma fiz parte da CPI das fake news, da CPI das quarteirizações. Finalizadas essas tais CPIs, as que foram instaladas demoraram, instaladas, vamos dizer assim, formalmente, foram publicadas. Elas demoraram muito para serem instaladas de fato,
para começarem os trabalhos, eleição de presidentes. Acho que a primeira a começar foi a referente à violência contra as mulheres. Pois bem, dentre estas CPIs, havia uma para apurar todas as acusações que circundam ali a questão da Dersa, e outra para apurar sublocação de áreas ocupadas por pessoas vulneráveis. Eu, inclusive, seria a representante da bancada nesta dos aluguéis, e não me lembro qual colega que seria nosso representante, talvez até o Major Meco aqui presente, na CPI da Dersa. Pois bem, eis que no sábado, no Diário do Sábado, sai uma decisão do presidente da Casa anulando 2 das CPIs que estavam formalmente instaladas. Esta dos aluguéis e justamente a da Dersa, que é uma CPI que, goste-se ou não, recai sobre o PSDB. Recai sobre anos de governo do PSDB. E o presidente da Casa, que vem fazendo um bom mandato, vem respeitando os colegas, mas ele é um quadro do PSDB. Então, eu estranhei demais a decisão, porque não consigo encontrar no regimento um dispositivo que dê guarida a esta decisão. Compreendam, senhores, uma coisa é o presidente receber um requerimento, entender que os requisitos não estão preenchidos e não acatar, não instalar. Tem, inclusive, previsão de recurso. O que aconteceu aqui foi diferente. Foi muito diferente. Porque a CPI estava instalada de direito, ainda não de fato. Houve uma provocação e a CPI foi cancelada. Ou seja, o ato de instalação foi tornado nulo. Eu fiquei imaginando por quais razões. Medo da investigação? Algo que vai impactar algum dos candidatos, seja a presidência, seja ao governo aqui, que são do PSDB, que é o partido que está no centro estará no centro dessa CPI. O desejo de instalar a CPI, a 6ª CPI, que aí deixaria de ter um impedimento no número, porque nós estamos aqui obstruindo algumas instalações, seria o desejo, eu vou finalizar, senhora presidente, de instalar esta 6ª CPI. Então, cancelam-se 2 para poder instalar uma que seria a 6ª, deixa de ser a 6ª. É essa chapa estranhíssima, estapafúrdia, ou talvez nem tanto, para quem conhece há mais tempo, entre o presidenciável Lula, do PT, e agora o vice-presidenciável Alckmin, ainda do PSDB, é medo do que vai aparecer e possa impactar? Porque o requerimento da Dersa foi encabeçado pelo PT. Muitos de nós aqui subscrevemos, mas foi encabeçado. Mas agora, como Alckmin, o governo Alckmin está no centro dessa investigação, e agora vai ter uma chapa, uma tal chapa, Lula-Alckmin, pode não ser mais interessante. Então eu estou aqui levantando questões políticas, que podem até explicar, não digo que expliquem, porque, sob o ponto de vista jurídico, eu não consigo aceitar que essa tal decisão seja defensável. E estamos tentando encontrar um recurso no regimento. A princípio não há, porque a própria decisão, com suas características, não é prevista. Obrigada, senhora presidente. Quanto mais eu leio, e ouço sobre esse tema, eu percebo que os estudiosos estabelecem uma diferença assim muito, muito clara entre o jornalismo profissional, tradicional, e esse material que tem incomodado muita gente, seja em blogs, em sites, em memes, em mensagens. E me parece que se toma como pressuposto de que o jornalismo tradicional faz uma rígida checagem do que ele publica.
E a minha experiência mostra que o jornalismo profissional, falo isso com muito respeito, nunca fui defensora de regulamentação, nem de censura, jamais, nem sempre checa tanto, né? E a experiência política de décadas no nosso país mostra que, em vários estados, famílias com muita força política controlam os meios de comunicação, TVs, rádios, né, jornais. Não raras vezes a mesma família tem todos esses tipos de veículo. Então, com todo respeito, eu fico um pouco até chocada quando eu ouço essa tranquilidade com que se opõem os veículos tradicionais e essas novas formas, né? Então eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos enfrentando uma guerra, né, entre o jornalismo profissional, esses grandes veículos de comunicação e esses novos veículos, que claro, podem ser melhorados, podem ser debatidos, aprimoramento ético sempre deve ser feito nos dois lados, em todos os lados, mas não estaria aí também uma guerra, né, uma guerra de espaço, né? Então esse é um primeiro ponto que eu levanto. Uma outra questão, hoje inclusive teve uma matéria interessante falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil foi proibido de publicar em determinados sites que entenderam que propagariam notícias falsas. E o Banco do Brasil está reclamando porque ele, de alguma maneira, foi o que eu entendi, conseguia abrir mais contas ou alcançar mais clientes com o formato de publicidade que ele fazia antes. Então, eu nem estou entrando no mérito, né, de publicar em sites bons, sites ruins, mas será que essa imprensa tradicional não está incomodada em perder esse dinheiro? Né? Esse dinheiro das empresas públicas, esse dinheiro dos políticos, né? Para que o senhor saiba como é que eu penso, eu tenho um PL aí aqui na Assembleia, proibindo dinheiro público em publicidade, tá? Proibindo, porque eu entendo que nós vivenciamos uma concorrência desleal nas eleições contínua, porque o cidadão que está no governo do Estado, na prefeitura, na presidência da República, com todo esse dinheiro para irrigar meios de comunicação tradicionais ou não, ele faz uma publicidade de si próprio por 4 anos. Né? Então, assim, eu acho que tem que proibir por esta e outras razões. Mas o senhor não consegue enxergar nessas suas pesquisas uma guerra por essa verba publicitária? Né? Esse é um segundo ponto. Aí a verba pública. Outra coisa, quando uma mensagem vem, ainda que por WhatsApp, de um veículo convencional de jornalismo, é raro um tio, né, como o senhor bem mencionou, perguntar se é fake news. Por outro lado, quando caiu aqui meu telefone. Quando o link vem, né, de uma montagem de WhatsApp ou de um site menos conhecido, esse tal tio geralmente pergunta, é fake? Por que eu estou dizendo isso? Será que a própria população já não faz uma filtragem desse material? Né? Até que ponto esse debate, não digo debate de ética, o debate ético ele é sempre necessário em todas as atividades, mas esse debate que, em certa medida, vai restringir essa comunicação, ele não finda sendo ditatorial em si. Né? Por exemplo, na China, na Venezuela, na Rússia, em quaisquer estados em que a gente pode falar que há aí ou uma ditadura ou uma democracia questionável, existe uma limitação na comunicação pela internet, né? Existe uma tendência a querer controlar ou cercear os meios de comunicação. Então, eu tenho medo desse debate, você entendeu? Vou dar alguns exemplos. Havia vários boatos, lá atrás, 10, 20 anos atrás, de envolvimentos de grandes nomes do PSDB com escândalos de corrupção.
esses tais boatos foram tratados como fake news, com outra designação, mas como fake news por anos a fio. E algumas denúncias que começam a eclodir mostram que os tais boatos de 10, 20 anos atrás, as tais fake news, podem ser verdade. Então, será que a gente ganha, né, em termos de democracia, de acesso à informação, de combate à corrupção, com esse trabalho de cerceamento na comunicação, né? Até que ponto deixar fluir a informação, né? Deixar fluir a informação e que essa rede, que ela se autorregule, né? Até que ponto isso não é um ganho maior em termos de democracia, sobretudo na área política, quero deixar bem claro.